Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. Procurando energia para o seu dia a dia, a Puxa Puxa é a sua maior aliado nos seus treinos e aumento da sua performance. Ganhe energia com os diversos doces da marca. Rapadura, pé de moleque, açúcar mascavo e o novo produto, que é o melado de cana em sachê. Acesse agora mesmo www.docespuxapuxa.com.br ou escaneie o QR Code. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, que é o seu podcast em saúde. E aí, doutor Sidney? Fala, Moisés, mais um episódio para você maravilhoso do melhor podcast de saúde do Brasil, o Pod Doutor. Como você sabe, a internet, infelizmente, é recheada de fake news, de informações nem sempre verdadeiras. O Pod Doutor traz para você esse propósito de trazer informação boa em saúde, informação checada. Então, ó, já vai se inscrevendo no canal, vai nos seguindo em todas as redes sociais para que a gente possa continuar levando para você informação legal em saúde. Nem pense em sair daí. E como nós fazemos isso? Trazendo aqui os melhores profissionais de cada uma das áreas que nos propomos a discutir. Quem aceitou hoje o desafio de dividir informação com você que está aí foi o Dr. Marco Antônio Spinelli, que já esteve aqui outras vezes, psiquiatra, meu grande amigo, atendendo o seu consultório, é também do canal Psiquiatra de Estimação, que você encontra em todas as redes sociais. Grande Spinelli, muito obrigado mais uma vez por estar aqui, é uma honra tê-lo aqui, muito obrigado. Já peguei uma vaga na garagem aí. Já tá mensalista. Já virei freguês. Seja bem-vindo novamente, doutor Marco. Obrigado, Moisés. Obrigado, Sidney. Muito legal falar com vocês. Bacana. A gente vai conversar sobre luto e trauma afetivo, trauma emocional, trauma psiquiátrico. Tem alguma nomenclatura um pouco mais correta quando a gente fala de trauma? O trauma, ele você pegou, né? Como sempre, você pegou uma coisa interessante. É uma palavra muito genérica. Quando você fala em trauma em psiquiatria, você está falando de experiências adversas, principalmente na infância, né? Porque na infância a gente tem um aparato psíquico completamente diferente. E a criança, ela fixa algumas experiências traumáticas de um jeito diferente do que eu, que você. Então, o trauma, e não tem uma nomenclatura respondendo a tua pergunta específica, mas a situação adversa na infância está correlacionada hoje com praticamente todas as doenças. Uma experiência, uma vivência, uma infância com muita diversidade, ela está correlacionada com pior evolução de hipertensão arterial, maior índice de doença oncológica, maior índice de diabetes, maior índice de obesidade. Então, a psiquiatria e a neurociência têm colocado uma lente de aumento nesse período da vida e na necessidade de prevenção de trauma. E em relação ao trauma, né? Porque quando a gente fala em trauma em medicina, só para quem está ouvindo também entender melhor, essa sua fala foi incrível. Vamos voltar nela e traduzir um pouco mais. Trauma seria uma lesão, uma pancada, uma dor, tudo isso é trauma. Então, traumatizou na criança seria o que ela viveu, o que ela viu dos pais, viu da família, viu dos amigos, isso que seria o trauma. E aí, tudo isso você está falando que pode até causar pressão alta no adulto, câncer. Tem uma evolução mais desfavorável. Tem uma evolução desfavorável para muitas doenças. Uma evolução muito desfavorável em psiquiatria. E sim, entendi. Então, o trauma psicológico, ele vai afetar muito no desenvolvimento psiquiátrico, em doenças psiquiátricas. As doenças psiquiátricas vão aumentar na fase adulta, mas eu concordo 100% que as outras doenças também, né, Spinelli? Então, relacionadas ao que a criança viveu, ela vai ter uma fragilidade maior, uma incidência maior de outras doenças comuns também. E tem estudos já hoje que comprovam isso? Bom, vou citar um. Teve um congresso recente que teve o Papa da psicofarmacologia, chama o Dr. Stephen Stoll. E o Stoll, ele apresentou, porque apesar da gente ter recurso para tratar depressão inimagináveis, assim, eu me formei na época, eu virei psiquiatra na época que você estava entrando na faculdade, e de lá para cá, em 30 anos, o que a gente tem para tratar, o que a gente tem de conhecimento, mudou tanto, melhorou tanto, e ainda assim tem um índice que vai de 30% a 50% das depressões que não respondem ao tratamento medicamentoso. E aí o Stoll
como todos nós, ficou com a pulga atrás da orelha e foi estudar isso. E fez um estudo de depressão grave em essa população que passou por traumas graves na infância. E quase um índice de 100% de não resposta. Então, o trauma, como uma fratura fica um calo, fica um tecido de cicatrização, o trauma, ele fica uma marca. E essa marca, ela como que fica soltando pus ou drenando energia. A pessoa passa a viver o mundo, a viver a vida em função do trauma. Para sempre. Para sempre. Às vezes sem ela saber. Não, quase 100% das vezes sem ela saber. Quase 100% das vezes. Quase 100% sem saber. Eu vou dar um exemplo agora que eu estava preparando aqui essa conversa com vocês e eu vi um podcast com um médico que trabalha com alcoolismo. Eu não vou citar o nome porque como ele revelou muito da vida pessoal dele, eu gostaria que as pessoas encontrassem por outro caminho, não que eu fique falando. Mas ele falou de um trauma que ele é desvalorizado, que é o trauma da negligência, é o trauma do abandono. Então ele é de uma família de classe média do Rio Grande do Sul e ele teve tudo, escola particular, comida, casa, mas ele praticamente não falava com os pais. Ele foi criado, o pai era um workaholic severo, a mãe depois revelou que não desejava essa terceira gestação, ele ficou jogado na mão de babá, na mão de pessoas que cuidavam, que ele trocava, né, de funcionário que cuidava dele, mas sem nenhum tipo de afeto. Vínculo. E ele descobriu que tinha TDAH, né, tinha déficit de atenção, para quem não sabe, e ele tinha problemas escolares, não tinha assistência nenhuma. E ele foi se criando milagrosamente, e ele chegou na adolescência e começou a ter comportamento antissocial, começou a quebrar o orelhão, começou a usar droga, começou a beber de maneira severa com 13 anos de idade. Essa é a trajetória. E esse trauma de infância, quando ele foi fazer terapia a primeira vez, porque ele entrou na medicina e ele foi vendo que precisava de ajuda, ele falava, mas por que isso é frescura? Por que eu sou revoltado? Por que eu tenho tanto ódio? E aí veio começar a aparecer esse trauma violento da negligência. Então, nesse caso, não é nem violência, é ausência do amor, É ausência de amor, do afeto, ausência do abraço da família. Então, a família às vezes está até pensando que está contratando um profissional para ajudar e o tempo voa, né, Spinelli? Quando vê aquela criança não teve aquele carinho e teve esse trauma. Quer dizer, não precisa bater na criança, não precisa ter briga em casa. A ausência do amor levou, nesse caso, então, a um... Talvez seja o trauma mais importante que tem nas estatísticas, seja de negligência. E nessa geração, né, que você vê a mãe com a criança brincando, a mãe fazendo scrolling no celular, talvez você vá ter mais essa sensação de desimportância. E a criança, quando ela não recebe isso, ela não fala, não, eu não estou recebendo porque meu pai só quer saber de trabalhar, porque a minha mãe é uma egoísta. Ele fala, isso está acontecendo porque eu sou uma porcaria, porque eu não valho nada, eu não tenho valor. Esse trauma, ele é importantíssimo na vida de muita gente. De todo mundo, claríssimo. E às vezes não precisa ser uma família abusiva, às vezes a criança enfia essa coisa na cabeça muito cedo, eu não tenho valor. E isso vai lesar a autoestima dela a vida toda. Agora, dá para com terapia, só para gente encerrar essa questão aí do trauma da criança, mas com terapia dá para voltar um pouquinho pro eixo. É um investimento maciço, um investimento grande. De tempo e dinheiro. Tinha um pessoal do HC, o Eurípides, que estava fazendo um trabalho alguns anos atrás junto à prefeitura de assistência aos primeiros 2 anos de vida, pegando comunidades muito pobres para dar suporte para essas mães. Então, eu falei do trauma da negligência, mas trauma tem trauma físico, de espancamento, trauma psíquico, de maus tratos, de frases,
Gente, cuidado com frase que vira slogan na cabeça de uma criança, do tipo, você não vai ser nada na vida, você não vai dar em nada, né? Você é um lixo, né? Por que eu tive você? Isso fica gravado, as pessoas acham que a criança esquece, ela não esquece. Então, trauma físico de espancamento, trauma psíquico de abuso verbal e desse tipo de frase destrutiva, e trauma sexual, claro, que é o mais comum, mais comum não, é o mais citado, é o mais estudado, mas felizmente não é o mais comum. Mais comum é negligência e abuso verbal. Doutor Marco, para quem está ouvindo a gente conversar, se dois cidadãos, duas crianças, passam pelo mesmo tipo de trauma, qualquer que seja, vamos pela negligência, pela falta de cuidado, deixar de lado. Duas crianças. Porque uma delas pode desenvolver um trauma, ambas terão um trauma, mas como que uma vai lidar de um jeito e outra vai lidar de outro jeito? Excelente pergunta. Irmãos, por exemplo? Exatamente. Na mesma casa. Na mesma casa. Essa agora eu quero ver você responder. Irmãos que viveram o mesmo ambiente, né? Que sofreram esse trauma que o Moisés está falando. E se formam pessoas diferentes. Muitos se formam, né? Tem... É que palavra sucesso, mas vou ter que usar ela agora. Conseguiram conquistar seus objetivos. Consegue conquistar os objetivos, enquanto o outro irmão da mesma família ou irmãos afundam numa derrota pessoal. Ou vai para adicção. Ou vai para adicção. Ou vai para depressão. Boa. Ou assim, é que a depressão envolve muitas coisas, né? Assim, a falta de desempenho no trabalho, em tudo, também não deixa de ser uma forma de depressão, né, Spinelli? Por que você acha isso? Que numa mesma família, mesmos cuidados, ou será que o segundo filho, às vezes o terceiro, entendeu? Qual que é a relação entre essas diferenças, né? Tem as diferenças individuais de cada um, tem as vocações, tem as inteligências, mas assim, quase todos que tiveram traumas muito severos, eles vão ter uma transição da infância para a idade adulta acidentada. Outro dia eu estava fazendo um podcast que eu falei, né, a gente ficou popular aí no circuito da maromba com a frase que eu falei aqui, que o melhor psiquiatra é a academia. E estava falando sobre isso, de 3 caras que são grandes musos e líderes desses movimentos, assim, que são caras muito sarados, muito bombados. É o David Goggins, não sei se vocês conhecem, o Andrew Huberman, que é um psiquiatra marombeiro, e o Anthony Robbins, que é um grande expoente da programação neurolinguística. Os 3 caras tiveram lares extremamente disfuncionais. Os 3 caras tiveram uma transição da infância para a adolescência muito acidentada, com uso de droga, obesidade e problemas escolares e coisas disfuncionais. E, de repente, esses caras tiveram um estalo na vida. Esses caras pegaram uma coisa e falaram, isso aqui vai servir para eu me desenvolver. E criaram uma psique em que eles cultivaram uma resposta robusta diante do estresse. Então, eles foram se fortalecendo e foram se treinando, porque o cérebro tem essa capacidade de neuroplasticidade. Então, respondendo à tua pergunta, quando você tem essa ferida, essa sensação profunda de desvalor, ou você vai sucumbir a ela, que infelizmente é o mais comum, ou você vai usar o seu trauma para um crescimento pós-traumático. Como se você usasse aquilo como um bom anti-exemplo. Como um anti-exemplo para a sua vida. Falar, eu não quero isso para mim, vou trabalhar para que eu possa fazer justamente o contrário na minha família, na minha futura família. Ou na minha futura vida profissional. Se eu vi lá que meus pais não deram a devida atenção, eu posso ser o contrário. Sim, e eu vou trabalhar para transformar essa porcaria numa coisa boa. Eu vou trabalhar para transformar essa ferida e vou cuidar da minha ferida. Essas pessoas que têm esse insight, normalmente, e tem muitos casos, né? Essa pessoa vai ter
um impulso, uma motivação, uma capacidade de desenvolvimento maior, às vezes, do que quem não teve tanta diversidade. Sim, porque você vê, a gente vê isso nos grandes, as pessoas que têm grandes conquistas, às vezes a história delas É uma história difícil. é uma história sempre difícil, né? Porque aquela dificuldade, às vezes, forjou ele numa situação onde ele conseguiu ter melhores armas, às vezes, para desempenhar melhor funções como um todo, né? Mesmo como pai, como profissional, isso pode acontecer também. Então, mas não é a regra, né, Spinelli? A regra, Não é a regra. é aquela cicatriz. Esse negócio da cicatriz eu achei incrível. Então, A cicatriz é uma coisa que chupa a energia da psique, tira a alegria de viver, dá uma sensação de quem experimentou isso de falta de significado, de falta de ponto de exclamação, de falta... É como tem uma área do nosso cérebro, a amígdala, que faz todo o processamento do medo. E essas pessoas que vivem num ambiente de muita diversidade, uma figura, não tem uma estabilidade, é como se essa amígdala congelasse. Então ela fica insensível a qualquer tipo de medo, mas também congela a relação dela com a vida. Ela não tem mais sentimento. Então tudo fica achatado, tudo fica sem graça. E aí a droga, o jogo, a violência, o sexo, é um jeito de a pessoa tentar voltar a viver, acordar aquele lado do cérebro dela que não funciona mais. Porém, é uma outra ilusão, né? Que vai afundar ainda mais. Que vai piorar. Vai piorar ainda mais. Vai entrar na adicção, onde essa sensação depois de que a vida não vale nada e eu não valho nada, vai ficar pior. E isso foi citado alguns exemplos, mas também tem outros, acho que um pouco mais leves. Como, por exemplo, busca incessante por doce, açúcar, compulsão por comida. Pode entrar esses tipos de comportamentos para... Traumas menos pesados, né? Não os traumas, mas a repercussão do trauma... Repercussão menos pesada. Menos pesadas, isso. Deixa eu falar uma coisa, vamos situar uma coisa interessante. Então, assim, quando a teoria do trauma ela se tornou pública, isso vem desde o tempo do Freud, dos anos 70 para cá, criou-se uma sensação de que você tinha que proteger, blindar a infância das crianças para ser absolutamente feliz. Então virou essa infantolatria que a gente tem hoje. Então a criança não pode ser contrariada. Que tem até hoje isso, certo? Tem mais do que nunca. Tá piorando. Hoje. Mais do que nunca hoje. Né? Justamente pelos traumas dos pais que tiveram isso na infância e não querem que se repita. Não só isso. Criou-se uma cultura de que, olha, se você traumatizar teu filho, ele vai ficar revoltado, ele vai ter problema, vai se cortar, vai usar droga. Então, a gente está criando um outro trauma que é da superproteção. Então, assim, o trauma faz parte do nosso desenvolvimento. Se você parar para pensar, você vai lembrar de 3, 4 experiências que ficaram marcadas na sua vida e que ainda estão. Então, faz parte do desenvolvimento. Você não tem um ambiente familiar que a criança não ouça uma coisa que vai gravar de maneira errada, que não vai apanhar na escola, que não vai ser chamado de nomes na escola. Tá? Então, a questão não é só proteger e elaborar, mas assim, isso tem uma situação que todos nós temos uma insegurança. A insegurança é evolutiva. Se eu não tivesse insegurança, eu não estava aqui fazendo uma entrevista. Por quê? Porque aqui eu estou divulgando o meu trabalho, espalhando conhecimento, é o que vocês fazem. Se eu achasse que está tudo bem na minha vida, estivesse lá mamando, talvez não tivesse esse impulso. Então, a gente precisa da insegurança para estar esperto, para andar na rua e olhar. Aqui no Brasil você tem que ter visão 360. A gente precisa da insegurança. Mas tem gente que afunda na insegurança. E quem tem experiências traumáticas anteriores, antigas, fica com uma insegurança muito pervasiva, uma sensação de que o mundo que eu estou vivendo é uma selva que eu vou ser atacado. Né? Essas pessoas, elas procuram qualquer tipo de coisa que traga segurança. Então elas ficam fanáticas por comida, por determinada grupo político, ela fica obcecada por coisas que transmitam segurança. Por exemplo, a pessoa que tem
transtorno obsessivo grave, que são os acumuladores. Ele vai pegando tudo, ele não joga nada fora, porque eu posso precisar um dia e isso me dá segurança e a casa fica cheia de tranqueira, cheia de rato, cheia de barata, porque aquilo me dá segurança. Então tem uma insegurança que nos constitui e que a gente usa para crescer, e tem uma insegurança que vai destruindo a sua vida e criando sintomas, como o que você citou. E qual é o ideal? O ideal é o equilíbrio entre tudo isso. Você conseguir usar essa insegurança... O ideal é você conseguir, primeiro você conhecer a sua insegurança, você cuidar da sua insegurança e você usar a sua insegurança para o seu sucesso. A seu favor, né? Antes de entrar aqui, eu estava pensando, uma coisa que eu aprendi com o Charlie Munger, que era o cara número 2 do Warren Buffett. Charlie Munger, eu vou falar, vale a pena falar aqui para o pessoal que está em casa. Ele, quando ele era jovem, ele trabalhava na previsão do tempo na aeronáutica. E ele começou a fazer um exercício, que é assim, como é que eu faço para matar os meus pilotos? Não que ele quisesse matar. Ele falava, o que eu posso fazer que pode causar a morte desses caras? E ele viu duas coisas, botar eles no gelo, botar eles numa tempestade de gelo, ou dar uma rota errada que eles não consigam voltar, não tenham gasolina para voltar. Ele ficou obcecado por essas duas coisas. Ele virou o melhor controlador de voo da aeronáutica, porque ele ficava o tempo todo de olho na insegurança, cuidando dessa insegurança, que se eu cometesse erro, né? Então, isso vale para tudo na nossa vida. Então eu estava pensando, o que eu posso fazer para fazer uma entrevista muito ruim? Né? Posso gaguejar, posso falar demais. Então, a insegurança, ela deixa você esperto. O que a gente faz na nossa cultura? Você empurra a insegurança para debaixo do tapete. E você cria uma persona de que eu sou muito seguro, de que não tem problema comigo, de que qualquer insegurança é fraqueza. Se você fica criando uma persona de que eu sou um super-herói, que eu não tenho isso, que eu não vou nunca ter isso, que isso é coisa de gente fraca, você criou uma insegurança que vai minar a sua vida. Agora, qual o sintoma dessa mesma pessoa quando ela começa a ter contato, através de uma terapia ou através da vida dela, um start de ter contato com a ferida dela? Qual o sintoma? Rejeição, negação, dor? Olha, às vezes a pessoa tem contato com uma crise de pânico. Você falou uma coisa muito importante. Todo mundo na vida tem rejeição, né? Passa por rejeições, né? Passa por decepções, passa por fracassos pessoais. Nessa hora que você vai ver a capacidade de cuidado e de recuperação, para chegar no crescimento pós-traumático. E quanto mais você tiver reprimido, menos contato você tiver com essa insegurança, com essa ferida, né, maior a chance de você desmoronar e ter quadros muito graves. O que não é ruim. Não é ruim porque é um primeiro sintoma. A gente está conversando, eu e o Sidney, aqui no off, sobre um amigo nosso que está com uma doença grave e que a doença grave foi denunciada por um sintoma. Então, o sintoma não é teu inimigo. O sintoma é uma oportunidade de você olhar e cuidar daquilo que você não está vendo, daquilo que está no escuro. Porque aquela cicatriz, como você falou, isso eu achei realmente incrível, a cicatriz quase nunca você percebe. E tá soltando pus ali. E tá soltando pus, olha que incrível. É um pus psiquiátrico, né? Vamos dizer assim. Porque só que a hora que transborda, aí é a hora que vem uma crise de pânico, ou uma depressão. Ou um estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático. Quando a pessoa tem estressores importantes, traumas importantes, esse trauma ele passa a tomar conta do sistema nervoso dela, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Então nós estamos aqui conversando, tem um estalo, cai alguma coisa assim, eu já tenho uma crise de ansiedade, porque eu morava num lugar que tinha tiroteio toda noite, qualquer barulho eu já corro para debaixo da mesa. Então você passa a ser
comandado e a tua vida pela experiência traumática. E aí tem o pensamento intrusivo e a vivência intrusiva do trauma. Em que coisas que não tem nada a ver, de repente, como um escapamento de uma moto estourando, você tem uma crise, porque eu tô sendo atacado, porque vai tomar tiro, porque, entendeu? Doutor Marco, nós vivemos em um mundo e numa sociedade onde a relação com o outro ela é constante e obrigatória, não tem para onde correr. Sim. É possível, acredito eu que sim, inclusive que a maioria de qualquer tipo de sintoma, qualquer tipo de aprendizado que se possa ter é na relação com o outro. Porque o exemplo que foi dado até então foi se algo acontece externamente no meu ambiente, eu posso ter um tipo de reação. Mas no contato com o outro, fica evidente os traumas que eu tenho, eu posso espelhar no outro, eu posso mudar a minha forma de conduzir até uma conversa com o outro? O Einstein fez uma pergunta para a física que vale para todo mundo, que é assim, nós vivemos, o universo que a gente vive é hostil ou é acolhedor? Quem tem esse trauma, ele vive dentro da perspectiva de que ele está num universo hostil. Então, ele vai manifestar isso como... Você não vê gente que tem raiva o tempo todo? Muita gente. Né? Gente que está de mau humor o tempo todo. Está de mal com a vida o tempo todo. Ou gente que tem medo o tempo todo. Ou gente que foge do contato social o tempo todo. E assim, você vive num universo que o que você manda para ele volta. Eu já fiz publicação no Psiquiatra de Estimação disso. O mundo é um espelho. Então, essa pessoa que ela acredita que o mundo é hostil, tem uma coisa em ciência que é o viés de confirmação. Tudo o que acontecer para ela vai confirmar, tá vendo? O mundo... Teve um ator da minha infância, um comediante que acabou com a própria vida durante a pandemia, e ele deixou uma carta dizendo assim, o mundo fracassou, o ser humano fracassou, a vida não vale nada, os humanos não valem nada. Então, óbvio que se você olhar para a tua vida, você vai ver muito mais coisa negativa do que positiva. Por quê? Porque criar o positivo, destruir é muito mais fácil que construir. Então, criar o positivo é um esforço contínuo. Exato, é um esforço, isso que eu ia falar. Né? Vocês construírem esse podcast é um esforço contínuo. Né? Vocês vão trabalhar o dia inteiro aqui hoje. Então, destruir é fácil. Você acreditar que o mundo fracassou, que o ser humano é um lixo. O ser humano tem aspectos extremamente... Nós somos animais, né? E nós temos aspectos em que quando o animal toma conta, você é egoísta, você é destrutivo, você é agressivo. Mas o nosso trabalho é escolher um lado. E o lado que você escolheu é de construir, então vamos construir. Vamos brigar por isso, vamos lutar para isso. E vamos trabalhar com esta amorosidade. Então, o Sidney estava falando da viagem dele para o Japão, tem uma construção dessa cordialidade, dessa amorosidade, tem uma cultura de paz. Então eu considero vocês uns caras que estão engajados na cultura da paz. Porque a hora que o cara girar a próxima tela, vai ter alguém falando de ódio, vai ter alguém falando de raiva, vai ter alguém falando de desconfiança. Então nosso cérebro, ele é projetado para ter medo, para ter insegurança e para hostilidade. Para você virar humano, você precisa trabalhar outras coisas. Ô Spinelli, aí a gente estava falando agora que a gente vem nessa linha de raciocínio aí do trauma, dessa cicatriz psiquiátrica imperceptível que uma hora se transforma em depressão ou em estresse e se manifesta ao longo de toda a vida de difícil dependência de droga, dependência de drogas, alcoolismo, agressividade com os companheiros ou com a companheira, muito bem, no trauma da infância. Agora, esse mesmo trauma que nós estamos falando, ele pode acontecer, vamos supor que a pessoa tem uma infância
dentro de uma... É que essas palavras hoje são meio condenáveis, né? Uma infância boa, mas vamos lá, nesse momento. Uma infância boa, normal, com uma família saudável, onde não houve nenhum tipo de traumas. Então ele já foi para a idade adulta. Na idade adulta, 16, 17, 18 anos, ainda esses traumas podem influenciar? E como seria isso? Ou aí já você acha que o trauma tem menos relevância? Deixa eu falar primeiro da infância boa. Tem um pediatra que construiu uma obra psicanalítica maravilhosa que eu gostaria de conhecer mais, mas que é adorável, que é o Donald Winnicott. Winnicott falava de uma infância, pais e mães suficientemente bons. É muito interessante esse conceito, porque também o pai que é bom demais, que é super protetor, não vai possibilitar o crescimento do seu filho. Você tem que ser suficientemente bom. O seu filho vai precisar, a sua filha vai precisar de dificuldades para se desenvolver. Se você fizer tudo por ela, você vai criar um trauma como você vê nessa geração Z hoje. É uma geração que estatisticamente, né, eles têm menor capacidade de resolver problemas, eles precisam mais de ajuda de pessoas para resolver questões, eles entram em colapso mais fácil, eles têm uma sintomatologia psiquiátrica mais cedo. Estou falando toda a geração Z, toda a geração que nasceu, não, claro que não. Estou falando estatisticamente como uma grande população. Tem gente incrível e maravilhosa e não é para você ficar torcendo o nariz. Mas eles foram criados dentro dessa cultura da superproteção e eles vão demorar mais. Eu tenho esperança que eles vão conseguir, claro. O cérebro é plástico. Então, você tem que ser suficientemente bom. O trauma, ele é uma cicatriz que, se não tratada, é que nem você falou do pus, que o Moisés falou, você citou, fica soltando pus. Em algum momento você vai ter que ir lá olhar para aquilo. E você vê esses caras que a gente estava comentando, que eu acabei de comentar, por exemplo, que falam claramente do trabalho que eles fizeram com a ferida deles. O Anthony Robbins, que eu citei, ele teve uma mãe bipolar, aliás, doença psiquiátrica na família, alcoolismo e drogas na família, são fontes de traumas importantes, né? E o trabalho que ele fez interno para se reprocessar, quando ele começou a ver que ele era um cara que conseguia falar, ele se agarrou naquele talento dele e ele foi, mas ele teve que cuidar dos traumas. Senão o trauma continua aparecendo. As pessoas que têm trauma, que são todos nós, para algumas linhas filosóficas ou psicoterapeutas, faz parte do nosso faz parte. Essas mesmas pessoas, todas estão preparadas para olhar de frente para o seu trauma? E quando não estão, quais são os sintomas? A maioria esmagadora acha que o melhor jeito de lidar com o que aconteceu é mandar pro porão. Esquecer. Colocar para fora da porta. Passar por cima. Tem um filme que vocês não devem ter visto agora, o Divertidamente 2, que quem não viu Divertidamente é uma sala de controle dentro do cérebro da menina com as emoções fundamentais. Tem uma emoção, alegria, que tudo que acontece de ruim com a menina, ela joga e fica só... Ela é alegria, ela só guarda as coisas boas. Essa menina, quando ela vai passar por um teste para entrar no time de hóquei, que ela é uma grande jogadora de hóquei, do ensino fundamental para o ensino médio, na hora do vamos ver, ela comete um erro grave que ela tinha cometido na final. Por quê? Porque aquilo que foi negativo foi para o porão, foi para o inconsciente. E elas têm que ir, a alegria tem que ir lá buscar isso para reconstruir a identidade da menina. Então, a maior parte das pessoas, ela acha, se eu esquecer, se eu varrer, se eu esconder isso da minha consciência, isso não vai me incomodar mais. E é ao contrário que acontece. Quando o sintoma aparece, e a pessoa tem que olhar para as suas dificuldades, olhar e cuidar da sua ferida, isso é muito libertador, mas é um processo longo e difícil. Tanto que, assim, menos de 2% da população faz psicoterapia. E tem ainda o preconceito, né, Spinelli? Que a gente não tem como continuar aqui, eu acho,
sem falar isso. Porque vem diminuindo. Vem diminuindo. Eu acho que a pandemia, por exemplo, que é extremamente recente, mudou um pouquinho essa história. Multiplicou por 10 o número de atendimentos nos planos de saúde em psicoterapia. Exato. E por quê? Porque todo mundo se viu sozinho, sem a ferramenta do trabalho para meio que distrair e teve que olhar pro espelho mais vezes. E eu acho que isso, eu não sou psiquiatra, mas imagino que uma das coisas que deve ter contribuído isso é isso. Cada um olhando para si mesmo e tendo que procurar ajuda. E não tem que ter vergonha nenhuma, né, Spinelli? Porque isso mudou muito, claro, mas o psiquiatra, ele é muito importante em todas as trajetórias. Mas essa é a pegadinha do trauma, né? Como eu tô acostumado a desconfiar, quando eu tenho uma pessoa que tá lá a fim de me ouvir, a fim de me ajudar, mas o que essa pessoa quer de mim? Né? O que ela vai fazer? A hora que aparece a ferida, a pessoa sai correndo. Agora, você falou bem, está tendo uma abertura maior, as pessoas estão procurando mais. Né? Agora, também nós vivemos numa época que tudo tem que ser para ontem. Também. Né? Que, eu quero um negócio que em 2 sessões... O imediatismo. E tem gente que não saiu porque... Teve muita coisa traumática acontecendo na pandemia. Tem gente que não saiu da pandemia até hoje. Sem dúvida. E tem uma menina que eu atendo que até hoje ela tira a roupa, toma banho, álcool, máscara, não sai de casa. Máscara. E guardadas as... Então aquilo virou um espectro, virou um fantasma, né? O trauma do medo de pegar a Covid virou um trauma que acompanha a vida dela. Isso é um exemplo espetacular. E em relação ao que você falou importante, é a questão do imediatismo. Em psiquiatria não existe isso, né? Em algumas especialidades médicas tem que ter paciência. Né? Por exemplo, a gente teve recente agora o caso que é notório e é público do cantor, né? Não sei se vocês estão acompanhando, né? Daquela dupla famosa que parou, deu uma pausa de 90 dias na carreira, do Zé Neto e Cristiano. Né? Isso foi anteontem. Então, ele percebeu que nessa correria, não para nunca para se cuidar, teve uma síndrome do pânico. Lá fala síndrome do pânico e depressão, porque as coisas se misturam um pouco, né, Spinelli? Mas é o momento que os dois conseguiram olhar para um deles e falar, não, para que agora tá na hora de se cuidar. Então, e é uma escadinha agora, né, Spinelli? Esse cuidar, ele não vai conseguir, ele vai melhorar com certeza absoluta, que como você disse, os recursos são incríveis, mas tem que ter paciência. Então, quando a pessoa procura imediatismo, aí piorou de vez, né? Porque em psiquiatria tem que ter paciência, terapia. Estudos de neuroimagem mostram que depois que você teve uma depressão, depois que você teve a erupção de uma doença do pânico, você trata, melhora mais ou menos 15 dias a 40 dias você vê uma resposta à medicação, no mais das vezes. Tem gente que não, como eu falei, tem casos que não respondem, que não melhoram, 30 até mais, dependendo da estatística. Mas o cérebro só volta ao normal depois de 8, 9 meses, quando o quadro é mais leve. Quando o quadro é leve. Quando o quadro é mais leve para moderado. Então, leve para moderado leva então, 8, 9 meses. A mudança do teu funcionamento, das redes neurais do seu sistema nervoso, vai precisar de um trabalho para aquilo se assentar. E para ela se reeducar, como no caso dele, para cuidar um pouco melhor do cansaço da saúde mental dele. Então, infelizmente, a saúde mental... Bom, temos um exemplo agora, acabou de ver na Olimpíada, Simone Biles. A Simone Biles, na outra Olimpíada, ela teve um quadro ansioso por burnout ou por eu acho que uma manifestação sutil do pânico, que ela perdeu a orientação espacial. Então, na hora que ela precisava se localizar no espaço, naquelas piruetas, naquelas triplo mortal carpado que ela dá, ela perdia a orientação, ela podia ter uma fratura de cervical. E ela falou, acabou. E ela se cuidou e ela voltou maravilhosa para escrever o último capítulo da carreira dela. Perfeito. Isso fala muito a favor do que está falando agora. É totalmente possível retomar a rédea aí da sua vida, procurar ajuda e se cuidar, fugir do preconceito, fugir da discriminação. Não é frescura. Imagina, por exemplo, que uma Simone Biles iria abrir mão naquele momento de medalhar de ouro. Então, isso é uma prova que não é frescura, né? Porque também tem muito isso, né?
os próprios familiares, amigos, viram e falam, não, isso aí tá exagerando. E isso tem que bater nessa tecla. Muitos já bateram, mas vamos bater de novo. Quando, não é por exemplo, frescura. a gente está falando de trauma, quando a pessoa vem falar das experiências traumáticas, isso é interessante a gente falar. A família tende a desqualificar. Olha, tem o meu avô lá, que em determinada época da minha vida, ele vinha à noite no meu quarto passar a mão em mim. Putz. Não, isso aí, ele tava sonâmbulo, não, ele tava... É o atual passar pano, Ele bebia, era briaco, então não valida e fala, não, essa frescura, essa geração aí só fica de nhenhenhen, é só mimimi. E você invalidar quando a pessoa vem falar de uma coisa, no mínimo, você pode até achar que aquilo está exagerado, tá? No mínimo. Para uma criança, aquela experiência foi muito maior do que é para um adulto. Então, as pessoas reclamam, os pais, nós somos pais aqui, nós três, reclamam que o filho, mas o filho só lembra do que aconteceu de ruim. Por quê? Porque o cérebro, ele é hardwired, né? Ele é programado para lembrar o que aconteceu de ruim, com muita ênfase, porque isso vai interferir na sua sobrevivência. Para você poder se defender. Para você poder se defender. De novos ataques, então, vamos dizer de assim. fato, as experiências ruins, ou a palmada que eu dei a mais do meu filho, ele vai lembrar mais do que as infinitas horas de amor e beijo e abraço, mas o corpo dele lembra do abraço. O corpo dele lembra da proximidade física. Mesmo que ele não perceba. Ele lembra do amor que ele teve. Não, ele fala também. Mas a lembrança que vai vir orientando, às vezes, é das coisas que, puxa, aquilo me traumatizou. Não, quem tá ouvindo aí tá falando, puxa, é assim mesmo. Eu lembro da uma, parece que eu apanhei 100 vezes, mas na verdade, pensando bem, foi uma. Ou 3. Né? Hoje não pode nem acontece isso, mas aquela palmadinha da avó, né? Parece que foram infinitas. Mas foi uma ou duas o dia que você passou dos limites e tacou pedra no vizinho, sei lá. Deixa eu fazer uma observação sobre isso também. Tem uma diferença entre dar uma palmada que vai, tudo bem, hoje é proibido, etc, etc. Os estudos mostram, em alguns países como a Suécia, onde entrou a lei da palmada primeiro, que o índice de abuso verbal aumentou. Porque a gente criar filho é uma tarefa selvagem. Muito. Uma tarefa selvagem, full time, 24/7, e que você fingir que você está bravo com o filho, não adianta, você tem que estar realmente bravo. Né? Então, é uma diferença entre a palmada e o espancamento. Total. E a figura parental que tem problema de álcool, tem problema de droga, tem problema de doença mental, de doença psiquiátrica grave, não tratada, ela nunca vai se preocupar de dar ou não uma palmada, porque ela vai machucar a criança. Eu vi um documentário de um psiquiatra que é sensacional no tratamento do trauma, que é o Gabor Maté. E ele me mostrou um trabalho de compaixão e meditação em presidiários. E botaram os presidiários num campo, é impressionante a cena. E a mulher começou a ler. Quem passou 2, 3 dias sem comer porque o pai estava bêbado, porque não... Passo para frente, todo mundo dando passo. Quem apanhou a ponto de se machucar, ir para o pronto-socorro, ficar com marca, ficar com cicatriz. Um passo à frente, todo mundo dando um passo à frente. Quem teve... Então, ela foi listando. Existe a gente tem uma sociedade hoje que a rede social tornou tudo uma coisa extrema. Então, a mãe, que o filho enfia a mão na tomada, ela dá uma palmada na mão para ele gravar, que ele não pode enfiar o dedo na tomada. E a mãe dá por reflexo, dá, né? por reflexo, para afastar. É diferente da mãe que vai apagar um cigarro na mão da criança. Então, é para evitar a punição física, porque ninguém sabe direito. Claro que é para evitar. Mas esse negócio de, tudo é espancamento, não é espancamento. Claro, essa da tomada foi perfeita, por exemplo, né? Você que tem um
pequenininho lá de... Tem que fazer isso. Tem que fazer, pra salvar a vida dele. Ou pegar Exatamente. pelo braço Não, forte. porque o puto vai lá enfiar o dedo na Exato. tomada. Aí sim, vai morrer. Né? Se é, Criança não se é tem masculino, então a produção de... sei lá o que é com fazer a merda testosterona parece que ativa o modo ogro, né? Aparece não, né? Ativa. Mas aí realmente aquele trauma, entre aspas, é nesse caso necessário. É necessário. Para que ele não caia do muro, não suba você no citou muro. uma coisa importantíssima, da função positiva do trauma. Isso é extremamente sensível, De essa que, conversa, né? enfiei o dedo na tomada, eu vou tomar um tapa porque aquilo lá é perigoso. Eu vou, né, tentar... Eu tinha uma grade para o meu filho não descer a escada, morava no sobrado, o cara ficava dando porrada naquilo. Eu falei, não pode fazer isso. No mínimo tem que ser um grito, né? Tem que ser uma coisa enérgica, porque senão não funciona. A situação traumática hoje, por exemplo, a primeira entrevista que a gente teve aqui foi sobre burnout. Então, um ambiente de trabalho que você não tem previsibilidade, que é a mesma coisa, hoje o chefe grita, amanhã o chefe elogia, o chefe tem uma alteração de humor, você está num ambiente que você não sabe quais são as regras claras, isso também gera trauma e gera burnout. Uma casa onde as regras não são claras, então hoje a pessoa está de um jeito, do outro dia está gritando, outro dia os pais estão trocando o tabefe, também tem o trauma vicário, que é o trauma de você ver o que está acontecendo do outro lado. Você vê um irmão apanhando ou vê a mãe apanhando do pai. Isso é um trauma que vai causar problema, que vai ficar cicatrizado, que vai ter repercussão na saúde como um todo da pessoa. Essa pessoa com trauma que não foi resolvido e uma pessoa com trauma que foi resolvido ou está trabalhando nele, pelo menos está tendo mais contato. Quando vem o luto, que todos nós passaremos por isso, é uma das situações mais infelizes da vida. E mais comum. E mais comum. Como que vai ser a reação dessas duas pessoas de um luto, no caso, porque tem diversos tipos de luto. Vamos falar do luto primeiro da perda de um parente. O luto é uma jornada, né? O luto, ele tem... Eu fiz um vídeo no Instagram sobre uma senhora que eu atendi depois da pandemia, que o filho dela pegou Covid, e ela já mais idosa, o filho dela de meia idade, com a minha idade mais ou menos, e não contaram para ela porque não queria preocupar. Aí, com aquela sequência do Covid, começou a piorar, começou a ter dispneia, foi internado, ficou em observação, começou a encacar, aí contaram para ela, num dia contaram para ela, no dia seguinte ele foi a óbito. E naquela época horrorosa da Covid, não podia, ela idosa não pôde ir no enterro, só 5 pessoas podiam ir, vocês devem estar lembrados. E ela foi super amparada, foi super acolhida, a família toda em cima, era uma família bacana, amorosa e tal. Mas ela foi passando por aquilo, não, tem que reagir, tem que ser positivo. E aí a sobrinha falou no telefone a frase fatal: aceita que dói menos. E ela ficou tentando aceitar para doer menos, mas não tem como aceitar. E chegou uma hora que ela começou a comer menos, a dormir mal, a perder contato com as pessoas, a não cuidar bem da higiene e a ficar chorando pelos cantos, e aí as pessoas trouxeram para o tratamento. E eu falei para ela, a aceitação depois de uma perda como essa, ela está no final de uma longa estrada, que a gente está mal começando. Se é que um dia você vai aceitar. A aceitação não vai acontecer, mas você vai entender que por uma circunstância da vida aquilo aconteceu. Repete, por favor, doutor Marco. Se a aceitação ocorrer, porque ela pode não ocorrer. Eu acho que perder um filho você não vai aceitar nunca, tá certo? Você vai aceitar que aquilo aconteceu. E a trajetória do luto, ela é muito acidentada. Eu acho que é um dos piores sofrimentos que o cérebro de uma pessoa pode aguentar, que é o luto. E eu vou falar um pouco sobre isso. Porque agora,
Final de semana, ou antes do final de semana, tem uma cachorrinha lá que aparece no meu Instagram o tempo todo, a Bela, e a Bela começou a ficar dispineica, começou a ficar esquisita, eu levei para um pronto-socorro, atenderam mal, levei para outro, ela estava com sangue na cavidade, provavelmente por um tumor. Falei, puta merda. E a gente perdeu recentemente uma, falei, lá vamos nós, né? E, graças a Deus, não, era um tumor, um hemangioma no baço, foi retirado do baço, ela está lá correndo em casa. Hoje à noite eu vou levar ela para passear. Que o metabolismo do cachorro é sensacional. E logo vai estar lá nos vídeos te lambendo. Vai estar no Reels me lambendo. Mas teve uma cena quando a gente deixou ela internada até ela entrar em cirurgia. E a gente mora num quarto que tem uma porta-balcão. A minha mulher deixou a porta-balcão aberta. Ela falou, putz, deixei a porta-balcão para a Bela entrar e pular. Então, essa é a manifestação mais difícil do luto. O teu cérebro continua procurando por aquele ser que não está mais lá. Então, você deixa o lugar na mesa, você tem um lado do teu cérebro que não processa aquilo. Então, você vai lembrando que aquilo aconteceu. No caso dessa senhora, por exemplo, ela não teve essa chance, ela não viu o filho, ela não foi no velório, aquilo ficou com uma coisa de que daqui a pouco ele vai aparecer pela porta, que é a fase inicial do luto. Quando ela foi percebendo que tinha acontecido e que ele não ia aparecer, é engraçado, né? Porque o nosso cérebro racional sabe que ele morreu, sabe que ele não vai voltar, mas o cérebro emocional não. E isso é uma das maiores causas de sofrimento do luto, que vai virando o luto complicado. Que depois de 1 ano de luto a pessoa ainda está dentro daquele processo, aquilo já é um luto complicado. E o que o Moisés falou, a pergunta, se pessoas que sofreram esses traumas lidam diferente com o luto, ou as pessoas que não sofreram lidam melhor? A pessoa que já perdeu muita coisa no trauma, ela fica mais cascuda, então ela pode fazer o split maior, ela pode dissociar e falar, bom, bola para frente, tá? Pode acontecer. E tem gente que sofreu trauma que não aguenta nenhum tipo de perda, nenhum tipo de rejeição, porque eu já perdi demais. E aí ela quebra no meio, ela reage de um jeito muito... Eu tenho uma cliente querida que ela teve uma infância com a mãe também portadora de um quadro psiquiátrico não tratado, que tinha alterações de humor, você falou dos irmãos... Cada irmão dela processou aquilo de um jeito diferente. Tem uma irmã que é muito obsessiva, tem uma irmã que é muito avarenta, que só preocupa com dinheiro, e ela é uma pessoa teoricamente bem-sucedida, conseguiu elaborar, conseguiu... O dia que ela perdeu uma pessoa querida, o que ela viveu, o que ela passou dentro do velório, ela deu o show do velório, ela se desestruturou completamente. É aquela pessoa que não consegue, que tem que ser medicada, porque ela se arremessa no caixão, porque ela não consegue falar, puxa, eu não consigo lidar com isso. E era a mais centrada. Era a mais organizada globalmente. Era a que mais conseguiu trabalhar essa infância com muitas experiências. Conseguiu vencer a guerra contra os traumas. Na eclosão de uma perda, né, de uma situação de luto, ela não conseguia trabalhar esse luto, demorou muito tempo. E nessa questão do luto, que o Moisés aqui entrou no assunto, já que nós estamos falando sobre isso, você falou que depois de 1 ou 2 anos, eu não queria entender melhor isso, 1 ano passa a ser... Antigamente a Associação Psiquiátrica Americana considerava um luto complicado com 6 meses de luto, se ainda está de luto, então está complicado. Isso quando você fala bobagem. Complicado, virou doença, vamos dizer assim. Virou doença. Tá, e aí? Tem tratamento, tem que procurar... Claro que imagino que tem que procurar ajuda. Tem tratamento. Como tem tudo, mais uma vez, sem discriminação, sem preconceito, só vai lá, procura o Spinelli, procura outro psiquiatra. Isso tem que repetir 500 vezes. Tem grupo de ajuda. Porque isso é muito importante. Tem grupo de ajuda. O cara tá mal, tá usando álcool, tá em luto, tá em depressão e tem resistência. Isso, o Spinelli, você vê lá naquele post mesmo, por exemplo, um dos nossos posts, outros vários, o cara se nega a procurar ajuda, porque ele acha que ele pode resolver sozinho e não. Vai quebrar a cara. Então, no luto, por exemplo, especificamente, passou de 1 ano, começa é doença. E aí? Isso eu não sei. Como que
trata, usa remédio? Na verdade, você vai cuidar do luto o tempo todo, né? As pessoas que depois de um ano ainda está encharcada daquele luto vai precisar de uma terapia mais específica. Tem grupos de apoio, tem grupos de ajuda, tem grupos de ajuda no trabalho do luto. E tem terapias e tem terapeutas hoje que são especialistas em luto. Tem grupos como no Alcoólicos Anônimos? Como no Alcoólicos Anônimos. De luto, isso eu não sabia também. Sabia disso, Moisés? Sim, sabia. Luto é um processo, né? Como o Dr. Marco falou. É um processo. Quais são as etapas do processo do luto, até se chegar na aceitação? O clássico dos processos foi descrito por uma psiquiatra no final dos anos 60, Elizabeth Kübler-Ross, que eu acho que é mal posicionado o trabalho dela com relação ao luto, né? Porque a Kübler-Ross, ela descreveu os processos de adaptação à ideia de que você tem uma doença terminal e que provavelmente você vai morrer dessa doença terminal. Então, a fase da raiva, da negação, da barganha. Ó, Deus, se eu sair dessa, eu vou virar um cara legal. Da depressão e da aceitação. Ela falou dessas fases quando você tem uma doença que você... Inclusive, esse amigo nosso está com uma doença grave, ele falou isso comigo. Olha, não estou com nada disso, não estou com negação. Sabe que eu pensei, não estou barganhando, pensei isso agora? Não estou barganhando. Eu pensei exatamente isso agora, que ele não está com nada. Ele não está com nada. Um beijo no seu coração. Ele não está com nada porque hoje a gente tem uma perspectiva de enfrentamento dessa doença que nós vamos pro pau. Ou seja, não tem luto. Nós vamos para a doença, nós vamos enfrentar e vamos usar de todo o recurso para superar aquilo. Vai ter raiva, vai ter barganha, se eu melhorar, vou virar uma pessoa legal. Vai ter barganha. Mas não é isso que você vê no luto. No luto você vê uma fase inicial do mundo que saiu debaixo do teu pé. A fase do ponto de mutação, ponto de que te puxaram o teu tapete. O chão não está mais lá. Estranhamente, nessa fase, vem uma reação adrenérgica, vem uma reação heróica. Tem uma amiga que perdeu o pai que ela falou, nossa, faz uma semana eu estou bem. Eu falei, olha, queria dizer não, mas isso não vai durar muito tempo. Outras sensações, outros sentimentos vão aparecer. Então tem essa fase que a pessoa reage heroicamente, que tem que fazer as coisas, tomar as providências, ela fica que nem anestesiada, mas o mundo saiu debaixo do pé. O mundo deixou de ser o que era e nunca mais vai voltar a ser o que era. Tem uma fase de percepção mais profunda dessa perda. Tem a hora que você ainda fica naquela fase do pensamento mágico que o teu cérebro te engana e fala, não, a qualquer momento a pessoa vai voltar. Mas tem uma outra fase que você começa todo dia a falar, deixei o negócio lá para ele, mas ele não vai estar lá para comer. Fiz mais um prato, mas ele não vai comer. Tem uma descrição no livro um livro sobre luto maravilhoso, que agora me fugiu o nome dela, mas eu vou falar, que a mulher, ela fazia comida e jogava fora a comida o tempo todo, porque ela fazia comida para dois, porque ela não conseguia cozinhar só para ela. Ela cozinhava para ela e para o marido que tinha morrido. Ela sabia que o marido tinha morrido, mas ela não podia fazer a comida só para ela. E jogava fora. E alguém chegou e falou, dá essa comida, congela essa comida e dá para quem precisa. Então, essa fase que ela não podia cozinhar, por quê? Porque ela cozinhar só para ela significava ela reconhecer que ele tinha morrido. E essa é a segunda fase da noite escura, uma fase de melancolia, de depressão mais profunda. Então, a Associação Psiquiátrica fala, não, mais de 6 meses. Às vezes é com 6 meses que a ficha começa a cair. Então, falar que já está complicado, não está complicado, está em curso esse processo. Depois tem uma fase que ela começou a viver, de começar a pegar essa comida, congelar e levar para morador de rua. E aquilo foi dando outro significado para a vida dela. Então, ela transmutou esse amor que não tinha mais para quem ir, para o outro, para o próximo. E hoje ela tem um grupo de ajuda e de apoio à população em situação de rua. Então, aquele negócio que era uma situação de luto não trabalhado, virou uma coisa que traz benefício para todo mundo.
Então, a hora que você transmuta, começa a vir a terceira fase, que começa a ter essa luzinha no final do túnel, até você voltar a significar, porque assim, uma hora a vida vai ser ressignificada. Uma hora você ficar só vivendo o luto atrapalha a tua vida, atrapalha a vida de quem te ama e sofre mais quem está perto. E os sentimentos que a pessoa que está passando pelo processo de luto possa vir a se deparar? Como, por exemplo, ela pode ter culpa, ela pode ter raiva. Mas ela tem culpa, Moisés, o tempo todo. Tem pensamentos... Do mesmo jeito que o trauma faz, ele se manifesta na cabeça da pessoa de uma maneira que a gente chama de intrusiva, né? O luto também, a pessoa fica naquela fase dolorosa do... E se eu tivesse feito isso? Se eu tivesse feito aquilo? Meu marido infartou, se eu tivesse ido 1 hora antes para o hospital, se eu tivesse insistido para ele parar de fumar, se eu tivesse ido com ele no médico. É um e se infinito que, de um jeito estranho, os estudos mostram que também é um jeito de você não entrar em contato com o luto. Não olhar o luto de frente, é ficar o tempo todo procurando o que poderia ter sido feito. Doutor Marco, melhor psiquiatra que tem a academia... No caso do luto, o exercício físico, ele pode ser algo que contribua, mas é quase inevitável que a pessoa vai ter que olhar de frente para o luto. O exercício físico serve para tudo e serve para isso também. Porque o cérebro de luto é um cérebro que fica encolhido, que fica hipometabólico e cortisol lá em cima, é um cérebro inflamado. O exercício físico ele tem uma dupla função. A função de recuperar esse cérebro inflamado e a função da pessoa recuperar contato com o próprio corpo, com a própria vida, porque entrar em contato com o corpo é entrar em contato com a vida. Esse tá um bom corte, hein, Gustavo? Entrar em contato com o corpo é entrar em contato com a vida. Então é retomar e se permitir voltar a viver. E o exercício físico pode ajudar. E a pessoa, muitas vezes, ela fala, como é que eu posso cuidar de mim se a pessoa que eu queria cuidar eu não consegui? Parece estranho esse pensamento, mas ele é muito frequente. Essa história da culpa também, que você falou, quero voltar um pouquinho a isso. Isso acho que todo mundo passa, né? Até nós passamos. Por exemplo, você falou que perdeu um bichinho de estimação, eu também já perdi. A gente fica pensando isso. Todo mundo pensa isso? Todo mundo pensa isso. Você fala, poxa, mas aquela vez que devia ter levado um dia antes. E nós temos uma coisa... Isso vale para todo mundo, né? Sim, na sociedade muito tecnológica que a gente tem, as pessoas têm a fantasia de que nós dominamos a morte. Fantasia total. A gente tem a fantasia de que você tem um aparato de conhecimento hoje que morrer, alguém tem que ter errado. Isso é demais. Então o médico é errou, ou eu errei, o hospital errou. E tem a fantasia também, Spinelli, não sei se você concorda comigo, Spinelli e Moisés, que o médico é mágico. Sim, o médico ele é portador de um saber absoluto que está imune à incerteza, ao acaso, ao azar, à dificuldade da doença, à complexidade, ao acidente, né? Então, quando você tem essa fantasia de que você morreu ou se aconteceu alguma coisa, uma perda, é por uma falha, e você sai procurando culpado, muitas vezes o culpado que você está procurando é você mesmo. Pô, se eu tivesse feito... E assim, é uma circunstância da vida, porque a vida caminha para a morte, toda a vida. E isso em algum momento vai acontecer. A gente cuida muito, o podcast é para isso, para que isso demore o mais possível, que a gente cuide o melhor e que não seja numa circunstância de descuido, mas vai acontecer. Com certeza, e essa trajetória ser a melhor possível, a mais prazerosa possível, a maior possível, mas não só maior de tamanho, mas maior, né, em entrega, maior em coisas boas, em amorosidade, como você falou agora há pouco, mas lembrar também que você precisa saber que não existe mágica, né? Que a morte não é, como às vezes as pessoas pensam, tão fácil assim de se driblar, né? Médico não é mágico. Com certeza os recursos cada vez aumentam mais, mas acho que é aquela ideia de que um dia o ser humano vai ser eterno. Isso desde que a gente é moleque, né? A gente é moleque. Isso fica no imaginário popular. Vamos dominar a morte. Vai dominar. Isso é papo furado, gente. Pelo menos os próximos... A natureza precisa disso.
Claro, então pelo menos... Nosso mundo precisa disso. Né? Isso aí, então a jornada tem que ser boa, faça com que ela seja o melhor possível, óbvio, né? O mais saudável possível. Ninguém é monge também para viver orando o tempo inteiro, então use sem abuso tudo que você gosta e vamos em frente. A gente fala sobre luto e naturalmente vem na nossa cabeça um luto de uma pessoa de 90 anos de idade. Puxa vida. E uma pessoa que perdeu ou um filho ou um pai cedo, alguém, algum companheiro, algum familiar precocemente. A gente está falando de trauma de luto, um dos traumas mais importantes que tem para se ter é perder uma figura parental muito cedo, né? É a perda de um pai, de uma mãe muito cedo. Tanto que o horror que uma criança tem, quando ela começa a entender a morte, é que meus pais podem morrer. Né? Pode acontecer alguma coisa com meu pai e com a minha mãe. Então, isso é uma experiência traumática e que precisa ser muito bem cuidada. Precisa ser muito bem cuidada para a criança perceber que, olha, você vai estar cuidado. Mas não é o que acontece. Porque quando tem uma perda como essa na família, todo mundo sai do eixo. Todo mundo está sofrendo. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Faz sentido sair do eixo. Ninguém vai sair comemorando. E uma coisa que o Sidney está falando muito, as pessoas tentam resolver na marra e no peito e na raça, sem procurar o apoio não só de terapia, não só de psiquiatra, da comunidade, de um guia espiritual, da religião, de grupos de apoio. Quando você pede ajuda e você procura por ajuda, os caminhos da ajuda começam a aparecer. Se você acha que você tem que resolver tudo sozinho e que é fraqueza procurar ajuda, você está fechado para esses caminhos de ajuda que possam aparecer e que vão aparecer. E eu acredito muito nisso, eu vejo isso. E aí a solução, se você bota essa marra, fica mais difícil ainda. Use as soluções que existem, eu vou me né? fortalecer, eu vou enfrentar, eu vou passar por cima e você sabe que não funciona assim. Exatamente. Isso, na verdade, no fundo, é até uma forma de ser egoísta com quem te ama. Porque você tem, aqui eu falei isso algumas vezes já, a gente tem que tentar se cuidar o máximo possível, para que a gente permaneça bem o máximo possível em prol daqueles que nos amam. Eles querem que a gente fique próximos, para que eles não tenham esse trauma. Eu, por exemplo, perdi minha mãe muito cedo. Minha mãe, eu tinha uns 20 e poucos anos, 23, 24. Isso mudou minha vida, completamente, completamente. Muda o destino completamente. E de uma hora para outra, né? Por uma doença aguda, né? Isso muda tudo. Muda teus valores, a relação com a vida. Muda a sua relação com as pessoas, muda tudo, muda completamente. E transformar isso numa coisa boa é um longo caminho. Um longo caminho. E uma coisa que eu garanto que não se aceita. Nunca. Você aceita que aconteceu. Mas quando você, isso que você falou é muito importante, né, Moisés? Quando a gente fala em luto, imediatamente a gente foi treinado para pensar num velhinho bem cabelo branquinho, magrelinho e uma senhorinha bem velhinha. Mas não, né? A vida ela é bem mais complexa que isso. Podem acontecer percalços. Assim, você perde coisas. Isso, e não é só isso, não são só pessoas, né? Você perde coisas. Eu lembro que eu fiquei 2 anos na preceptoria lá no Instituto de Psiquiatria. Quando terminou meu mandato e eu tive que passar a bola para quem veio, eu fiquei numa situação de luto. E a minha mãe não conseguia entender por que você está de luto. Eu falei, estou de luto porque eu gostei, foi um negócio que me realizou e eu vou passar um tempo sentindo falta daquilo, mas eu vou fazer outras coisas. O luto de um divórcio, gente. Nossa. Quanta gente fica 10, 12 anos não, preso. Ou de uma separação, ou de um término de namoro. Para quem é mais jovem, bem lembrado. Nós estamos falando aqui do luto-morte, né? Mas ele é o pior de todos, vamos dizer assim, entre aspas. Mas são vários outros lutos. Perdeu o emprego. A gente estava comentando lá fora, né, Spinelli, antes de começar, que lá no Japão, por exemplo, uma das maiores causas de suicídio é a perda do emprego. Porque para um cidadão que cresceu naquela cultura, que é espetacular, aliás, não na questão do suicídio, mas que é uma cultura espetacular, a perda do emprego, como você falou, me explicou, né? A desonra. A desonra do peso que ele vai deixar para a família faz com que aquilo seja para ele um fardo muito grande que leve ele a retirar a própria vida.
Que também guardadas, também vamos lembrar que suicídio também é grave, que dá para tratar, tem que verificar isso bem antes para que não aconteça. Mas isso é um fato, né? É um fato. Esse luto de perder o emprego também é um luto, né? Muitas vezes um atleta perder uma medalha, um rapaz perder aquela garota que ele estava namorando, e assim vai. Parar de fumar. Nossa, mãe. Parar de beber. Exato. Tem um podcast que eu amo, que um capelão que trabalha com pessoas que estão com cuidados paliativos. Então, na fase final de doença, enfrentando a morte, ele dá assistência espiritual para essas pessoas. E ele falou uma coisa que é uma verdade absoluta na nossa vida e na psiquiatria e na psicologia, que é: a gente tem períodos na vida de estabilidade e períodos na vida de caos. A gente estava num mundo que era uma coisa até 2019, a gente passou 2 anos de absoluto caos coletivo, a partir de uma cápsula, de um filetinho de RNA com uma cápsula de proteína, que é um vírus. Ele virou o mundo de ponta cabeça. Quando você está nessa fase em que aquela ordem que tinha, ela é perdida, então você tem um emprego que você gosta, que está bem, que está dando... De repente, né? O cara tem um cliente que o pai dele trabalhava com gráfica, e aí veio a internet, aí veio a impressora, o pai dele, a gráfica deixou de faturar. O que o pai dele fez? Virou um alcoolista severo, e isso foi um transcurso terrível, né? Então, essa fase que você sente falta e você lembra aquela frase, eu era feliz e não sabia, né? É a fase de estabilidade. Quando você está na perda dessa estabilidade, você sente muita falta do que foi perdido. Mas se você não reconstruir, de alguma forma, elaborar e falar, vamos embora, vamos para frente, vai ficar que nem o pai desse rapaz, entendeu? Então acabou a minha profissão, acabou a minha vida, eu vou me suicidar lentamente, através da bebida. Então, quando tiver o luto, lembre, não é o fim, não é o fim. Busque ajuda, procure, dê a volta por cima. Dr. Sidney tá falando é muito fácil. Não falei que é fácil. Eu falei que é fácil? Não, é difícil. Muito difícil, mas não desista. Vou voltar a falar. O luto é uma jornada, tá? O luto é uma jornada, ela tem um começo difícil, ela tem um transcurso longo, mas ela tem fim se a gente vai enfrentar isso de frente, e tem gente para ajudar. Perfeito. Tem uma luz lá no final. Não desista, tá? Não pare no caminho e não se entregue para a desesperança. Vai continuar andando, mesmo quando você não sabe para que lado você está andando. Vou contar uma coisa pessoal aqui, que eu nunca falei aqui no podcast também. Eu tive síndrome do pânico em 2008, né? Entre muitas outras coisas, eu vou contar uma aqui. O dia que o meu grande melhor amigo, que é o grande Cláudio, ele é psiquiatra, então foi feito diagnóstico muito rápido, e isso é excelente, né? Mas claro que por motivos de ética ele não me cuidou, né? Foi melhor ser cuidado por outro. Mas o dia mais legal de todos, que é o dia que... Porque quem já teve sabe, é horrível. É um negócio que só quem tem, mesmo como médico, só sendo médico tem que ter para entender. Você tem a sensação plena de que você nunca mais vai melhorar. Isso é claro para quem tem. Você tá naquela situação e fala, não, ferrou. Atravessei o espelho e não volto mais. Isso é claro para quem tem. Um dia um psiquiatra me falou, é certeza que você vai melhorar. Aquilo, Spinelli, foi a melhor fase de todo o tratamento, entre remédio, terapia, dormir direito, exercício. Mas o dia que isso entrou na minha cabeça, falando, calma, isso, eu tô aqui, isso é certeza que você vai melhorar. Aquilo foi divisor de águas. Fala, agora eu vou na luta, então não desista. Todos vão melhorar, todos. Busque ajuda, procure, que vai dar certo. E aí, Moisés, aprendeu demais? Muito bom. Spinelli, mensagem final, além de todas essas mensagens lindas que você deixou durante esse episódio, mas uma mensagem final. Sempre muito legal, né? Falar com uma mensagem final aí para quem tá nos ouvindo. Vou deixar minha vaga lá na garagem, vou deixar minha caneca lá separada. Gente, você acabou falando uma coisa de um luto que começou com um trauma. E de um trauma que gerou um luto.
né? Que foi a perda da sua mãe. É uma jornada e no final da jornada a gente pode transformar o negativo em positivo. A gente pode fazer com que aquele amor que não está indo mais para uma pessoa vá para o mundo, né? Vá para outras pessoas e vá para a gente mesmo. Então, cuidar do luto e cuidar do trauma é cuidar de si e cuidar do mundo. Isso é a única coisa que pode fazer a gente superar as duas coisas. Sensacional. Grande doutor Marco Antônio Spinelli, sorte de todos os pacientes que o tem como médico. Obrigado, Moisés. Obrigado pessoal do estúdio. Gente. Obrigado você que está aí. Compartilhe. Até o próximo episódio. Por doutor, informação é o diamante da prevenção. Até o próximo.